nós estamos juntos aqui, desfrutando dele e também recebendo do seu falar, porque sabemos que nós vivemos hoje um tempo muito importante, que são os tempos finais. O Senhor vai voltar, nós temos certeza disso, e estamos todos nós nos preparando para a sua volta. Mas para que ele possa voltar, nós temos que cooperar com ele. 2 Pedro fala, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Isso quer dizer que não devemos ser um povo que somente espera, mas também que apressa a vinda desse dia. E a Bíblia nos diz que esses tempos finais são tempos difíceis e tempos de sofrimento. Você sente ou não sente isso? Nós estamos vendo tantas coisas acontecendo. Isso nos traz para uma realidade. E hoje nós vamos falar uma palavra baseada em Mateus 11, tomando a experiência de João Batista. Nós vamos aplicar o que aconteceu com João Batista, aplicar isso para as nossas vidas. Nós sabemos que João Batista foi alguém muito usado por Deus, foi alguém muito importante na primeira vinda do Senhor. Porque ele foi aquele que preparou o caminho do Senhor, não é assim? As profecias falaram a respeito dele. E ele veio preparar o caminho do Senhor. E aí nós podemos ver que esse João Batista, em Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 a 30, diz o seguinte: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Então, quando ele viu a Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para dar testemunho a respeito do Senhor. E Evangelho de João, capítulo 1, versículos 32 a 34, diz: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E aqui ainda diz: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, nós podemos ver que ele deu testemunho, ele sabia quem era o Senhor, porque o próprio Deus havia falado para ele, né? Nesse versículo 33, eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E ele diz: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E em Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus capítulo 3, versículo 16 diz: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele.
Quando aqui diz, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, se refere a João Batista, porque Mateus 3 fala da conversa entre João Batista e o Senhor Jesus. Então, João Batista viu. João Batista, um servo de Deus tão forte, tão útil. Chegou um momento mais adiante, eu não vou entrar nos detalhes, porque esse não é o nosso encargo. Porque a mensagem de hoje tem como tema a seguinte pergunta: o Senhor te faz tropeçar? O que eu quero falar aqui é que esse João, um servo tão útil, alguém que viu, que testificou a respeito do Senhor, em Mateus 11, versículos 2 e 3, diz o seguinte: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Você acredita? Um servo de Deus tão útil, tão forte, era contra tudo, dava testemunho do Senhor. Chegou um momento na vida dele que ele mandou perguntar a Jesus: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Por essa pergunta, nós podemos ver que ele enfraqueceu. Por que estou aplicando essa porção dessa maneira? Porque eu sei que há muitos irmãos que no passado amaram o Senhor, foram úteis ao Senhor, davam um forte testemunho do Senhor, e que hoje estão fracos na fé. Razões, inúmeras razões. Eu não vou entrar nas razões. Eu estou falando de fatos. Ele mandou perguntar a Jesus: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Você sabe que há estudiosos da Bíblia que dizem assim: não é que João estava fraco. Ele queria simplesmente que os discípulos dele seguissem a Jesus. Ele queria então que os discípulos deles recebessem uma confirmação de que Jesus era esse Cristo. Mas essa interpretação desses estudiosos não tem fundamento. Por quê? Porque no versículo 4 diz: e Jesus respondendo disse-lhes: ide, anunciai a João. Tá certo? Então o Senhor deu uma resposta para João e não para os discípulos dele. O Senhor Jesus disse: o que estáis, ide anunciar a João, o que estáis ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Agora preste atenção a esse versículo 6 de Mateus 11. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aqui mostra que é possível que pelo fato de Deus determinar algo para a nossa vida, nós não concordarmos
nós tropeçarmos e nós nos afastarmos. Compreende? Você pode ver como pode alguém que era tão forte fazer tal pergunta, enfraquecer. É porque ele tinha uma esperança. Ele estava preso. E ele esperava que o Senhor fosse soltá-lo, correto? Por quê? Porque ele havia servido o Senhor. Em outras palavras, ele estava falando para Jesus, mandando uma palavra para provocar o Senhor Jesus. Eu ajudei você no início, eu apresentei você, eu servi você, agora eu estou preso. Você não faz nada por mim? Então, ele permitiu que a dúvida entrasse na cabeça dele. Você sabe, é porque ele tinha uma expectativa. E o Senhor não agiu segundo a expectativa dele. Eu creio que todos nós temos experiências assim. Estamos no meio de uma tribulação, de um problema. Nós temos uma expectativa de que o Senhor providencie um livramento, abra uma porta e as coisas não acontecem. E aí nós começamos a ter dúvidas. E aí nós começamos a enfraquecer na fé. Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Provérbios, capítulo 13, versículo 12 diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Eu acho que todos nós temos experiência assim, né? A esperança, você tem uma esperança, mas a coisa não acontece, seu coração adoece. Mas quando o que você espera acontece, você fica alegre, cheio de vida, não é assim? Você sabe, nesses tempos finais, vemos muitos irmãos sofrendo e muitos irmãos falando até quando, e pelo fato de começarem a ter essas dúvidas, estão se afastando e deixando de servir ao Senhor e cumprir a missão deles. Nós estamos nos dando essa palavra para ajudar a todos ao quê? A não encontrar no Senhor o tropeço. Você sabe, em Hebreus, tá? Em Hebreus capítulo 10, versículos 36 e 39, diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Então, nós podemos ver que nesses tempos finais, nós precisamos de perseverança e também de fé. E ainda o versículo diz: se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Amados irmãos, amadas irmãs, nós não podemos deixar com que as tribulações nos façam retroceder, nos faça parar. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Isto é, Deus fica triste
quando nos vê retroceder por causa das situações. Quando João Batista enviou aquela pergunta para o Senhor Jesus, eu quero perguntar para você, irmão, o Senhor Jesus ficou triste ou não? Ao receber uma pergunta daquelas. Algumas vezes, quando nós estamos passando pelas tribulações e os problemas continuam, nós começamos a ter pensamentos ou talvez até palavras que entristecem o Senhor. Porque são palavras de alguém que está retrocedendo. Versículo 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu quero também mostrar uma outra porção da Bíblia em que surge pensamentos assim, esse tipo de sentimento de conflito. Também de um servo de Deus, um profeta, que é Jeremias. Jeremias 1, versículos 4 até 10. Diz o seguinte: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Agora, preste atenção que o Senhor Jesus, o que Deus falou para Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Na verdade, isso Deus está falando para cada um de nós. Você é meu servo. Antes de você nascer, não é? Antes que eu te formasse, eu te conheci. Antes que saísses da madre, antes de você nascer, te consagrei, te constituí profeta às nações. Mas qual foi a reação de Jeremias? Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Senhor, eu não sou capaz, sou uma criança. Versículo 7, mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não diga que você é uma criança, não, porque eu escolhi você. Eu preparei você para essa época. E o versículo 8 diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Você lembra, semana passada nós falamos, né? Nós não precisamos nos preocupar com o que nós vamos falar. Quando chegar na hora, o Espírito vai nos mostrar como e o que falar. Amém? Então aqui ele tem essa experiência. O Senhor estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Versículo 10. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Agora, Jeremias capítulo 1, versículos 17 a 19. Jeremias 1, 17 a 19. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá,
contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra seu povo. E olha o versículo 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aqui nós temos o chamamento de Jeremias, e Jeremias aceita a comissão. Só que, ao longo daí do serviço dele, ele começa a profetizar o que vai acontecer com a nação, porque a nação havia se afastado de Deus. E aí as palavras de Deus para ele eram somente sobre o problema de destruição, né? Por quê? Porque eles estavam indo contra Deus. Palavras fortes, difíceis de falar. E aí começa a vir a oposição, começa a vir a tribulação para Jeremias. Eu vou ler alguns versículos, mostram esse sofrimento. Jeremias 11, 21. Portanto, Jeremias 11, 21. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte e dizem, não profetizes em nome do Senhor, para que não morra as nossas mãos. Está vendo? Porque ele estava falando sobre todos os grandes problemas que viriam sobre Israel, não é? Porque estavam indo contra Deus, contra a destruição, tudo que eles iriam sofrer. E as pessoas falaram, você para de falar isso, nós vamos matar você. E aí, Jeremias falava, o Senhor virá destruir, o Senhor virá destruir. Mas ninguém estava vendo destruição nenhuma. Todo mundo, né? Essas pessoas estavam adorando os ídolos, estava tudo bem, entre aspas, na vida deles. É como época de Noé, né? Noé falou, vai vir um dilúvio. Ninguém dava atenção. Então, olha só, Jeremias 12, 1. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos que procedem perfidamente? Significa, eles continuam fazendo isso e está tudo bem. O Senhor está me usando para falar que o Senhor irá contra eles, mas coisas não acontecem. Aí Deus diz uma palavra para ele. Esse versículo é um versículo muito importante. Jeremias 12, versículo 5. Deus diz para ele, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sente seguro, que farás na floresta do Jordão? Se por causa disso você já começa a vacilar, se você já começa a ficar cansado correndo com homens que vão a pé, quando eles estiverem correndo a cavalo, o que você vai fazer então? Se em terra de paz não te sente seguro, o que farás na floresta Jordão, lugar onde tiver feras? O que vai acontecer? E ele continua daí falando, profetizando. Jeremias 15, versículos 10 e 11. Ai de mim, minha mãe, pois me deste a luz, homem de rixa, homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura,
nem eles me emprestaram a mim com usura, todavia cada um deles me amaldiçoa. Significa, ele estava profetizando, profetizando, e todo mundo amaldiçoando ele. Em Jeremias, e no versículo 11 diz, disse o Senhor, na verdade, eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. O Senhor disse assim, continua ainda, vou te fortalecer. Isso vai acontecer ainda. Jeremias 17:15. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Está vendo? Toda aquela oposição, aquela coisa, ele falando, vai acontecer isso. Pensaram, que acontecer? Nada. Todo mundo amaldiçoando ele, sendo perseguido. E aí, Jeremias 20, versículos 1 e 2. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando essas coisas. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do tronco. Então, quer dizer, até foi colocado no tronco, não sabe, ou pela cabeça, ou pelos pés, não sei, aqui não menciona, mas estava no tronco, preso. Você sabe, daí Jeremias diz uma coisa que mostra o conflito que ele tinha no coração. É Jeremias, capítulo 20, versículo 7. Dizem, persuadiste-me, Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo tenho de gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Aqui no versículo 7 diz assim, persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Significa, eu estou agora servindo Deus, na verdade, eu nem queria estar aí. Foi você que me chamou. Você me falou, você falou que iria ser comigo, me fortalecer e tudo. Agora, olha a minha condição aqui. Odiado por todos, perseguido por todos, né? Estão batendo em mim. Existe, na versão revista e corrigida, a tradução é mais forte ainda. Ele diz assim, iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Você não fala a verdade para mim, Deus. Se diz que ia se me sustentar, ia ser forte comigo. Olha a minha condição agora. Entendeu? Aquele conflito no interior. Claro, Deus não vai mentir para ninguém. Deus não mentiu para ele. Porque a vitória e a fortaleza do Senhor é segundo a visão de Deus e não segundo a visão do homem, entendeu? Olha, então Jeremias, como mensageiro de Deus, foi difícil para ele sofrer todas essas coisas. Bom, agora vamos voltar para João Batista. João Batista estava preso, ele tinha uma esperança que o Senhor viesse livrá-lo. O Senhor o livrou da prisão? Não. Semana após semana, ele esperava e o Senhor não apareceu. Bem, ele mandou aquelas palavras para o Senhor para provocar o Senhor.
Qual era o sentimento que João tinha no coração dele? Poder para me tirar você tem, não é? Mas você não quer me tirar. Por que você me trata assim? Você sabe, desígnios de Deus e plano de Deus se cumprem. Nós não devemos perguntar assim. Entendeu? Foi que nem Jó. Bem sei que tudo podes. Deus, você é todo poderoso. Mas ele diz, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Você tudo pode, mas você tem o seu plano. Deus, faça segundo o seu plano e não faça segundo o meu plano. Se nós ficarmos magoados porque o Senhor não está fazendo segundo o nosso plano, o Senhor se tornou para nós motivo de tropeço. Compreenderam? E o Senhor Jesus diz, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, motivo de escândalo. Hoje, há muitos irmãos e irmãs passando por situações difíceis. Existem aqueles que têm situação, problema de saúde, né? Doenças gravíssimas. Existem aqueles que têm problemas financeiros. Existem aqueles que têm problemas familiares. Senhor, você pode. Por que você não está fazendo? Não é assim que acontece muitas vezes? Nós vamos ficar magoados com o Senhor? Nós vamos retroceder? Lucas 21 mostra muitas coisas que irão acontecer no final dos tempos. No versículo 18 diz, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Claro, isso não é literal, né? Não quer dizer que não vai cair cabelo, né? Senão, irmãos que não têm cabelo dizem, ó Senhor, você prometeu que não ia cair cabelo, como é que eu estou careca, né? Então, não é literal. Tem um significado espiritual, que é, você não terá nenhuma perda espiritual. Espiritualmente, você não vai sofrer nenhum dano. E aí, no versículo 19, diz, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Essa palavra, perseverança, no grego é upomone, significa característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Aqui nos mostra é algo ativo. A coisa, pressão vem, ele está ali, não é assim, não. Ele resiste, ele persevera, não se desvia do seu propósito, não se desvia da fé. Está vendo?
E é por isso que essa experiência de João Batista aplicada a nós é muito importante. Que nós não sejamos um servo de Deus ativo no passado e no presente, parado. Que não estejamos magoados com o Senhor, mas continuando a crer nele. Você é Deus, você tem seu plano, você vai me fortalecer e eu vou seguir à frente. E em Mateus 11, versículo 12, diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Antes disso, ele menciona, né? Ele fala a respeito de João Batista. João Batista enfraqueceu, mas o Senhor não falou mal dele. Ele deu um testemunho tremendo a respeito de João Batista. Ele não estava também culpando João Batista, porque ele entendia a fraqueza do homem. O versículo 7 de Mateus 11 diz assim, 7 até 13. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então ele dá o testemunho de João Batista, mostrando o que João Batista fez no passado. Daí, versículo 11, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isso aqui tem um significado muito importante, tá? Por que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista? Todos os profetas anteriores a João, né, profetizaram que Cristo viria, mas João testificou diferente. Ele foi um profeta que disse assim: Cristo veio. Outros falaram: Cristo viria. Ele disse: Cristo veio, não é isso? Por isso que João é maior que os outros. Mas por que o menor do reino dos céus é maior do que ele? Porque João Batista, no máximo, ele podia dizer: Cristo está aqui. E nós hoje, que somos do reino dos céus, nós falamos: Cristo vive em mim. É muito mais do que Cristo está aqui. É Cristo vive em mim. O meu viver é Cristo. Tá vendo? Aí nós vemos um princípio espiritual muito importante. Quanto mais o seu relacionamento é mais íntimo com o Senhor, você é maior. Se o seu relacionamento é pouco, você é menor. Não se mede por poder, mas pelo grau de relacionamento, que é maior ou menor. Entendeu? E o nosso relacionamento, nós determinamos com o Senhor, porque o Senhor quer ser íntimo nosso. E ainda fala no versículo 12, que reino do céu é tomado por esforço, os que se esforçam se apoderam dele. Isso quer dizer o quê? Que é uma constante luta.
luta contra o nosso ego, luta contra a nossa carne, luta contra o mundo, luta contra a nossa vida da alma, luta contra os poderes das trevas. E essa luta é real. Gálatas 5, versículos 16 e 17 nos mostram. Porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui mostra que carne e Espírito estão sempre lutando um contra o outro. Não tem jeito de conciliar carne com Espírito. Vão fazer as pazes, vão viver juntos. Não tem jeito, isso não existe. Mas, na nossa vida, nós muitas vezes tratamos de dar um jeitinho, né? Eu quero viver bem na carne, mas também quero viver bem no Espírito. Eu vou dar um jeitinho para essas duas partes, assim, estarei em paz. Você acredita nisso? Não existe paz entre carne e espírito. É luta, luta, luta. Quer entrar no reino? Então, esteja no espírito lutando contra a carne. Porque se nós estivermos na carne, nossas expectativas serão da carne. E o plano de Deus vai ser motivo de tropeço para nós. Nós estamos nos tempos finais. São tempos difíceis. Mas são tempos de vitória. Por quê? Porque é no meio dessas dificuldades que os vencedores serão gerados e se manifestarão. Amém? Deus tem um plano para a sua vida. Agarre-se a esse plano. Está difícil. Você sabe, o Senhor Jesus não veio. Foi libertar João? Senhor Jesus foi libertar João? Aparentemente não. Mas quando João foi decapitado, aquela foi a libertação dele. Os irmãos entenderam? A morte de João foi a sua libertação. Não tem muito a ver, mas eu me lembro de uma coisa que me deixou muito marcado. Havia um líder, né, cristão que lutava pelos direitos dos negros nos Estados Unidos e ele foi assassinado. Ele era um pastor. E no túmulo dele está escrita a seguinte frase: finalmente livre. Finalmente livre. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Estou finalmente livre. Está vendo? O Senhor o libertou de uma outra maneira. Não da maneira que ele pensava, mas era segundo o plano de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. O Senhor, volto para aquela frase do Senhor Jesus. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Que o Senhor abençoe a todos nós. Amém.